Aqui neste vídeo, a gente vai ver como fazer a leitura de um arquivo do tipo CSV no R e depois verificar essa leitura, as primeiras análises de uma base de dados. Ok? Então, primeiro vamos pegar uma base de dados. Eu vou acessar um site e buscar por dados. Um site interessante que a gente tem com muitos dados disponíveis é o site Kaggle. Então, aqui, ó, este link. É um site para ciência de dados, para comunidade de ciência de dados. Aqui eu tenho já feito a minha inscrição no site, né? Mas você não precisa fazer a inscrição para olhar a base de dados. Aqui tem data, vou procurar alguns dados. Aqui a gente tem, hoje em dia tem muita coisa sobre Covid-19, né? São às vezes dados disponíveis para as pessoas analisarem, tem desafios, tem cursos, enfim. Vamos pegar alguma coisa aqui, tem um que eu tinha visto, esse aqui é o Brazilian Houses to Rent. Então, clicando no dado, ele abre aqui, tem mais informações sobre a base de dados, né? Aqui dá para ver que tem uma breve descrição, né? São dados de casas para alugar. E tem também uma descrição sobre as variáveis que tem nessa base de dados, que está dizendo que tem os arquivos, esses dois arquivos, ó, Houses to Rent CSV, Houses to Rent v2.csv. A gente vai fazer o download aqui, fazer o download desse arquivo, gravar aqui em alguma pasta. Vou ver aqui nessa pasta, salvar. Fez o download, agora eu vou abrir essa pasta, né? Está com o arquivo comprimido, então vou descompactar. Extrair todos aqui. Fez a extração. Vou renomear essa pasta. Então, tem esses dois arquivos aqui, né? Então, como que são esses arquivos dessas bases de dados que eles disponibilizam para a gente? Geralmente vem no formato CSV. Se a gente observa esse arquivo, ele pode... Aqui do lado já tem um preview, né? A gente vê que são esses do tipo CSV, ele tem os valores separados por vírgula, as colunas são separadas por vírgula. Então tem cidade, área, quartos, banheiros, assim por diante. E depois começam os valores, não é? Primeira linha geralmente é o nome da variável. Aqui eu noto que tem real, ó, real 1,00, então esse daqui é em unidades. Então, esse arquivo do tipo CSV, a vírgula separa as colunas. E aqui você tem vírgula para indicar que é milhar, né? Então, por exemplo, se aqui 1,493, aí seria 1493. Então é um formato americano. Vamos ver essa versão 2 aqui. Essa versão 2 já está, os números, eles estão sem aquela vírgula quando é milhar e sem também a notação da moeda, o valor monetário. Então tem 4.960, né? Não tem a vírgula. Então acho que esse vai ser mais tranquilo de fazer a leitura. Ele não está no formato brasileiro, né? É porque ele tem a vírgula aqui, está separando as colunas. E geralmente quando a gente clica nele, ele está com o formato Excel aqui. Se eu clicar nele, ele vai abrir o Excel, mas tudo vai ficar numa linha só, numa coluna só. Porque a vírgula no Excel em português, brasileiro,
ele não vai separar coluna com vírgula, ele separa com ponto e vírgula. Então, eu vou clicar nele para vocês verem que ele vai abrir o Excel, só que vai estar tudo numa coluna só. Ó, tudo numa coluna. E também a formatação da fonte, ó, o TF8, né? Então, a acentuação. Então, isso aí é complicado quando a gente tem um arquivo que a gente busca numa base americana, isso pode dar problema. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é editar ele e mudar essa questão da fonte, salvar com uma fonte adequada, com o encoding, né? Então, eu posso abrir esse arquivo com o Sublime Text, por exemplo. O Sublime Text, dá para ver aqui que os acentos estão ok, tá tudo certo, tá com vírgula, né? Eu posso vir aqui e fazer salvar com o encode, né? E aí eu posso usar, por exemplo, esse ISO 88591, é um que costuma funcionar no Windows, assim. E fechar. Então vamos ver como que fica se eu abrir no Excel. Ó, aqui você já vê que aquele problema do encode, ó, São Paulo, já está com a acentuação correta. Então tem uma grande chance de já ler isso aqui no R de forma ok, né? Uma outra coisa é essa questão da coluna separada por vírgula, né? Você vê que no Excel não está lendo legal. Eu posso abrir novamente ele no Sublime Text e gravar com outro nome, né? Save as. Vou pôr uma versão 3 aqui. Versão 3. CSV. Só que agora eu vou separar tudo que for vírgula, eu vou colocar ponto e vírgula, né? Então eu venho aqui, eu vou separar, encontrar vírgula, substituir por ponto e vírgula, substituo tudo. Essa vai ser a minha versão 3 desse arquivo. A versão 1 o site disponibilizou, a versão 2 também o site disponibilizou, e eu só mudei o encoding para ficar com o encode ISO que reconhece as letras ali. E essa versão 3 eu coloquei ponto e vírgula. Essa versão 3, se eu clico nessa versão 3, ele vai abrir no Excel, que o Excel em português está preparado para reconhecer colunas quando está separado por ponto e vírgula. Então tá aqui, ó. Eu consigo ver essa base no Excel. Então é um arquivo CSV formatado aqui para o Excel. Aqui eu noto que eles puseram esse tracinho aqui quando não tem, né? Isso não é muito legal para ler no R de primeira, assim, né? Então, para a leitura que a gente vai fazer hoje no R, a Read CSV é o mais comum que tem. O mais tranquilo, sem muitas opções, né? Então eu vou marcar aqui, quando não tiver o dado, eu vou deixar em branco. Então no Excel eu digito Ctrl L e aí depois do Ctrl L eu vou localizar os hífens ali e substituir por nada, tá? Então eu vou substituir tudo. Ó, fez 2.461 substituições. Bom, então essa versão 3 aqui, estou achando que é a que vai ler de forma mais tranquila ali no R, tá? Mas então, como que a gente faz para ler esses arquivos no R? Então, vou abrir o R. Então, eu venho aqui, clico no ícone do RStudio. Aí ele abre, né, a interface do RStudio, como a gente tinha visto, tá?
E aqui eu noto ó, que ele vem para uma pasta que é a área de trabalho que ele é o natural. Se a gente clica no RStudio aqui no ícone, ele vai sempre abrir nesse home. O ideal é a gente abrir na pasta que a gente está trabalhando. Então eu posso modificar isso aqui em cima, tá? Nesses três pontinhos que tem aqui, eu vou para uma outra pasta. Então eu vou abrir aqui a pasta que eu quero que fique gravado o arquivo em R, né, que eu tenho. Lendo o arquivo CSV. Eu abro isso. Então agora aqui ó, eu estou nessa pasta, né, de trabalho. Eu posso tornar essa a minha área de trabalho. Se eu clicar aqui, eu vou colocar um comando D ali no console, abre e fecha parênteses. Ó, ele está numa pasta que não é essa que eu estou aqui. Então aqui que é o Workspace, que é a área de trabalho que a gente tem. Então para tornar o Workspace essa pasta, eu venho aqui nesse More e coloco Set as Working Directory. Agora ficou sendo a pasta de trabalho. Eu posso ter esse comando aqui, ó, a hora que eu cliquei ali para deixar como uma pasta de trabalho, ele deu um comando aqui. Eu posso lembrar desse comando aqui em cima, né, quando eu estiver abrindo uma outra, se eu abrir o R dessa mesma forma, através desse botão, ele sempre vai para o Home. Para ir para uma pasta específica, então eu ponho Set Working Directory, né, setwd, entre parênteses, e aí eu digito a pasta, o endereço todo que está. Aqui tem o endereço do arquivo, da pasta, né? Não do arquivo, é da pasta que eu estou. Ok? Mas então agora eu estou nessa pasta, eu posso gravar aqui um arquivo, um arquivo do script, esse que ele fez aqui que está sem título, eu vou gravar, né? Vou dar um nome para ele aqui, 02, lendo csv.r, que do script, os arquivos do tipo .r, né, são arquivos script. Aí você aparece aqui, ó, tá vendo? Ele já está aqui na pasta, foi criado, né? Isso porque antes eu dei esse comando aqui para tornar a pasta a área de trabalho. Senão ele ia gravar nessa área que estava aqui antes. Ok? Então eu estou nessa área de trabalho, vou fazer todos os cálculos aqui. Esse arquivo vai ficar gravado aqui. Bom, mas então eu quero fazer a leitura dos dados. Os dados, eles estão em outra pasta que está dentro, esse Brazilian Houses Rent que eu criei ali. Então eu tenho que indicar esse endereço para fazer a leitura, né? Então o comando de ler os dados, ele tem vários comandos, tem um que chama read CSV, né? Então eu posso colocar read, aí ele completa ali, read CSV. Agora eu preciso colocar o nome do arquivo, e o nome do arquivo vem entre aspas. Só que eu tenho que colocar o endereço completo desse arquivo, que é ponto. Então, quais são as... Ó, eu estou nessa pasta aqui, então eu vou ver o que tem nessa pasta. Tem esse arquivo, tem essa pasta aqui. Dentro dessa pasta que eu estou. Vou copiar, vou colocar aqui. Ponto. Brazilian Houses to Rent. E aí agora eu vou colocar o nome do arquivo que eu vou ler. Então, dentro dessa pasta aqui tem esses outros, tem 3 arquivos. Eu vou ler aquele primeiro, que é esse é o arquivo que eu vou ler. Esse pontinho para indicar que eu estou nessa pasta, aí depois ele vai passar para essa outra pasta e vai pegar esse arquivo. Tá? Então é esse arquivo que vai ler. Mas eu tenho que indicar que na primeira linha eu tenho uma linha que seria o cabeçalho. Então é o comando header igual true. Okay? E esse arquivo
arquivo na versão 2, ele é o arquivo que foi baixado, que tem vírgula separando as casas e tal. Então esse comando read CSV vai fazer essa leitura. Só que a gente precisa armazenar isso num data frame. Então a gente tem a liberdade de escolher o nome de onde a gente vai armazenar esses dados, né? Vou colocar só assim, ó, DF, é um data frame. Não precisa colocar DF, às vezes é melhor colocar um nome que você identifica melhor. Sei lá, data frame de aluguel, por exemplo. Para você lembrar que nesse data frame tem dados de casas para alugar, né? E aí então executa essa linha. Quando a gente executa essa linha, a execução é feita aqui através de clicar em Run ou então Ctrl Enter. Aí o que acontece? Aqui no console apareceu a execução, então foi tudo ok. Se não tivesse ok, apareceu alguma coisa em vermelho aqui, algum erro, uma mensagem de erro. Mas aqui, ó, você observa aqui que no ambiente aqui está mostrando que tem dados, e aqui tem aquele data frame aluguel que eu coloquei aqui, ele apareceu aqui. Tem 10.692 observações, são as linhas, e tem 13 variáveis. Então isso é uma indicação que fez a leitura. Vamos ver como que saiu essa leitura, né? Fez a leitura através do read CSV, né? Ele pegou esse arquivo e pegou a primeira linha como cabeçalho. Vamos ver como que ficou o resultado. Uma coisa que a gente pode fazer é head, as primeiras 6 linhas do data frame. Ela é apresentada através desse comando head. Vou executar aqui. Aqui estão as primeiras 6 linhas. Ó, tá vendo? São Paulo veio com o acento correto. Importante a gente ver isso, de repente não dá certo essa acentuação, né? A área. Então cada linha, ó, é um imóvel da cidade de São Paulo. Tem a área, tem a quantidade de quartos, tem banheiro, garagens, né? De garagens, tem o piso, o andar, se aceita ou não animal, se está mobiliado, né? Tem outras coisas aqui, acho que é condomínio, enfim. Tem que pegar a base de dados e tentar entender. Mas ok, parece que está ok essa leitura aqui. Se bem que esse floor aqui, ó, tem esse traço. Nós não mudamos isso no arquivo na versão 2, né? Só na versão 3 que ficou sem esse tracinho aqui. Vamos agora fazer um resumo. Esse é um resumo bem rápido da base de dados, que a gente já vê se as variáveis estão corretas, né? Então, para fazer esse resumo é summary df.aluguel. É só isso, Ctrl Enter. Aí aparece aqui um resumo de todas as variáveis, ó. Então você tem cidade, é uma variável que tem aqui, está como um caractere, né? Tem a área é quantitativa, ó, tem um mínimo de 11, máximo de 46.335, quartos, o máximo de 13, e assim por diante, tá? Aqui tem o andar ali, ele está como caractere, talvez esteja até ok, porque deveria ser número, mas não é um número quantitativo, é só dizendo que é o primeiro andar, segundo andar e tal. Então até que ficou ok, porque esse traço aqui fez que essa coluna não tenha sido reconhecida como um número, né? Porque aí faria mínimo, máximo. Andar mínimo, tipo, é o primeiro, não tem sentido, não é um mínimo de quantitativo, né? Não tem média, andar médio, enfim. Mesmo talvez você queira fazer isso quantitativo, talvez tenha até uma certa, né? Mas, enfim, quantos andares tem um local? Poderia pensar, mas esse daqui não se trata disso. Se trata de uma característica do imóvel. Esse é um imóvel que está no 20º andar, tá? Então, aqui se aceita animal ou não, se é mobiliado ou não, né? Mas ele fez esse resumo, tá? Geralmente, se é reconhecido como fator,
Aqui está como caractere. Se fosse reconhecido como fator, aí ele resumiria a frequência. Por exemplo, cidade, não ficaria só escrito caractere, apareceria São Paulo, quantos São Paulo tem, quantos tem em São Paulo e assim por diante. Bom, então, feita a leitura do R, tem esse resumo. Um outro comando que a gente costuma dar quando faz a leitura é names, porque assim aparece df aluguel, né? Names vai aparecer o nome de todas as variáveis que tem nesse data frame. Então são essas variáveis, ó, seed, area, rooms. Então, o que a gente nota aqui? Tem algumas que tem um pontinho. Isso não tinha na variável original, né? É que quando você pede a leitura, o read CSV, e essa leitura é feita para um data frame, e é importante ter nomes das variáveis e não pode ter espaço. Então, quando ele encontra um espaço lá na primeira linha da base de dados, ele vai incluir ponto aqui. Para cada espaço vai incluir um pontinho. Tá? Então, você não pode chamar também de número. Às vezes vem uma base de dados com a coluna escrito 2020, porque tem aqueles dados em 2020. Aí ele vai colocar um X na frente, porque também a variável não pode ser um número. Tem que ter uma letra, assim, né? Então, a gente tem que... Esse comando names é importante para a gente saber como que as colunas foram nomeadas aqui. Ok? Então, a leitura de dados é essa. Vou fazer uma outra leitura de dados aqui, mas agora eu vou fazer a leitura do data frame da base de dados da versão 3, que é essa aqui, House Student versão 3, para a gente ver como que é a diferença na leitura. Tá? Vou chamar aqui dfaluguel.v3 para lembrar que é da versão 3. Aqui é a mesma coisa, eu só tiro esse V3. Então, lembra, essa V3 eu coloquei no Excel, num formato que lia no Excel no Brasil. Então, as colunas estão separadas por ponto e vírgula. Se eu fizer o mesmo comando aqui, vou fazer o mesmo comando. O que aconteceu? Ele fez a leitura, mas olha o que acontece aqui. Só tem uma variável. Por quê? Porque ele está preparado para ler no CSV, o read CSV, as colunas são separadas por vírgula. E esse base de dados aqui está separado por ponto e vírgula. Então, como que ficou nesse caso aqui? Se eu colocar o head, né? Esse comando head aqui, eu já vou ver o problema. Agora o V3 executa, olha só, ficou tudo junto aqui numa coluna só, nem dá para ver aqui, né? Que está numa... ficou city, ele emendou tudo, porque ele não encontrou vírgula. Então a gente precisa fazer uma adaptação. Geralmente aqui, quando a gente vai usar os dados aqui no Brasil, a gente grava no formato CSV, que abre no Excel, né? É muito comum aqui pegar dados do Banco Central, dados de governo, dados abertos, ele vem no formato CSV. Mas aqui a gente tem que fazer o seguinte, colocar um negócio que é SEP, que é a separação igual, e aí ponto e vírgula. Isso vai garantir que o R vai considerar o read CSV, o comando vai ler um CSV, mas onde as colunas estão separadas por ponto e vírgula. Então eu vou fazer de novo a leitura aqui, Ctrl L, limpa tudo aqui, não limpa a memória, ainda está lá, né? Não limpei a memória. Para fazer isso eu teria que dar o comando RM e aí remover o data frame aluguel versão 3. Eu vou dar esse comando ali, né? Aí removeu o data frame aluguel versão 3. E agora eu vou executar essa linha 9, que é a mesma coisa que tinha anteriormente aqui, só que agora com ponto e vírgula, separando, porque esse arquivo V3 é diferente desse V2. Então eu vou executar aqui. Agora ele leu esse data frame, né? E também está com o mesmo número de linhas e colunas, então provavelmente foi lido certo, é o head CSV.
Agora ele fez isso. As primeiras 6 linhas do DataFrame, também leu direitinho aqui com acentuação. Olha a diferença aqui. Esse floor, ele tem aqui o ENEI, né, porque não está disponível essa observação aqui, né? O anterior, porque a gente tirou, você lembra que no Excel eu fiz um comando, eu substituí todos os tracinhos lá por nada, então não tem nada nessa parte aqui, ficou desse jeito. E a cidade está ali, e as outras coisas estão do mesmo jeito. Vamos ver o resumo como que fica nesse caso. O resumo, agora é resumo aluguel.v3. Olha o resumo aqui. Então, a primeira, a mesma coisa, está do mesmo jeito. Aqui, vamos ver aquela coluna flor. Agora ela está com esses ENEIs. Então, quando você tem 2.461 casos, linhas que não tenha a informação disso aqui. E ele está tratando como numérico. Né? O que é número, está tratando como número. Tá? E o restante está da mesma forma. Então, a leitura de CSV. Vamos ver os nomes também. Os nomes também ficou da mesma forma. Né? Os nomes também preencheu aqueles pontinhos porque achou espaços na primeira linha. Vamos ver uma outra forma de ler os dados. Essa mesma base aqui, que eu já preparei no Excel e tudo mais, só que agora, ao invés de ler o comando read CSV, eu vou ler com read table. Read table também faz uma leitura de arquivos do tipo CSV, assim. Vamos ver a diferença, se ele faz alguma diferença. O read CSV ele leu também, só que eu deixei com o mesmo nome, V3. Tá? Vamos ver como que fica. Agora as primeiras linhas, do mesmo jeito, idêntico. Vamos ver o resumo. Também. Então, ele está lendo da mesma forma com o read table ou com o read CSV. Também é uma outra opção para fazer a leitura de arquivos do tipo CSV e colocando num DataFrame. Ok? Então essa foi a leitura de dados de arquivos do tipo CSV no R. Aí no próximo vídeo a gente comenta como fazer as primeiras análises estatísticas. É isso, então, voltando nos slides. Então é isso, finalizando, a gente viu como ler o arquivo CSV quando o arquivo tem separado por vírgula, que é geralmente arquivos que vêm em base de dados somente americana, fora do Brasil. No Brasil, os arquivos CSV, eles têm a separação por ponto e vírgula, então a gente tem que colocar a separação, esse CEP igual a ponto e vírgula aqui como uma medida adicional. Uma outra coisa que a gente tem que pensar quando for um arquivo lido aqui no Brasil, a diferença é que vírgula significa casas decimais, então também é importante quando for no arquivo no Excel gravado em CSV aqui no Brasil, colocar o comando DEC, que é de casas decimais, igual vírgula. Isso vai garantir também que os números sejam lidos de forma correta. Nesse exemplo que a gente fez aqui de aluguel, os números são inteiros, né? Não tinha casa decimal. Então não tem essa necessidade, não teve essa necessidade de colocar essa casa decimal igual vírgula. Mas em geral a gente tem que se preocupar com isso, porque tem números com casas decimais, e se não colocar isso, o Excel vai achar, o R, quando a gente fizer a leitura sem essa opção, ele vai tratar como sendo no formato de caracteres, tá? Porque ele vai achar vírgula, e vírgula ele não sabe que é casa decimal, a gente tem que informar
que é uma casa decimal. E essa é a forma de fazer isso. Bom, então é isso, ok? Até mais.